Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 22 de março, a Santa Igreja celebra Santa Leia. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 22 de março os santos. Comemoração de Santo Epafrodito, a quem o apóstolo São Paulo chama irmão, colaborador e companheiro de combate. Data da morte incerta. Perto de Narbonne, cidade do litoral da Gália, hoje na França, junto da Via Domícia, o sepultamento de São Paulo, bispo. Morte no século III. Na Galácia, na atual Turquia, os santos Calínico e Basilissa, mártires. Data da morte incerta. Em Âncara, também na Galácia, São Basílio, presbítero e mártir, que, durante todo o mandato do imperador Constâncio, resistiu fortemente aos arianos, e em seguida, no tempo do imperador Juliano, tendo orado a Deus para que nenhum cristão se afastasse da fé, foi preso e entregue ao procônsul da província e, depois de muitos tormentos, consumou o seu martírio. Morte no ano 362. Em Osimo, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, São Benvindo Soccotivoli, bispo, que, eleito pelo Papa Urbano IV para esta sede, conciliou a paz entre os cidadãos, e conforme o espírito dos frades menores, quis morrer sobre a terra nua. Morte no ano 1282. Em Londres, na Inglaterra, São Nicolau Owen, religioso da Companhia de Jesus e mártir, que durante muitos anos construiu refúgios para esconder os sacerdotes, e por isso, no reinado de Jaime I, depois de ser encarcerado e durissimamente torturado e finalmente lançado no cavalete, foi gloriosamente ao encontro de Cristo Senhor. Morte no ano 1606. Em Angers, na França, o beato Francisco Chartier, presbítero e mártir, que, durante a Revolução Francesa, morreu decapitado em ódio ao sacerdócio. Morte no ano 1794. No campo de concentração de Stutów, perto de Gdansk, na Polônia, os beatos Mariano Gorek e Bronisław Komorowski, presbíteros e mártires, que, durante a ocupação militar da sua pátria por sequazes de uma doutrina hostil à religião, foram fuzilados em ódio à fé cristã.
Morte no ano 1940. Em Münster, na Alemanha, o beato Clemente Augusto Graf von Galen, bispo, que refletiu entre o clero e o povo a imagem evangélica do bom pastor, lutou abertamente contra os erros do nacional-socialismo e contra a violação dos direitos do homem e da igreja, e pela sua coragem foi chamado o Leão de Münster. Morte no ano 1947. História de Santa Leia. Leia era uma jovem romana de origem nobre, que viveu por volta do ano 370. Sabe-se que ela recebeu formação cristã sólida e tinha um coração realmente voltado para Deus. Casou-se bem jovem e não teve filhos, porque logo ficou viúva. A viuvez causou-lhe grande transtorno. Mas, ao mesmo tempo, deu-lhe a oportunidade de buscar conhecer a vontade de Deus para a sua vida e de seguir um novo projeto. Descobrindo a vontade de Deus. Por causa de sua vida entre a nobreza, um pretendente bastante influente quis se casar com ela. Era Vécio Agorio Pretestato, cônsul romano e nomeado prefeito da cidade. Era homem bom, que poderia dar a Leia uma vida mais luxuosa do que ela já tinha. Além disso, ela teria privilégios e grande prestígio ao se casar com o prefeito de Roma. Porém, o coração de Leia pedia outra coisa. Ela já conhecia Deus e sentia-se chamada a uma vida dedicada à oração e ao serviço ao próximo. Por isso, recusou a proposta de Vécio, abandonando o luxo para viver na pobreza. A jovem Leia mantinha estreita amizade com uma abadesa chamada Marcela. A abadesa, com efeito, tinha fundado uma comunidade de monjas na casa onde Santa Leia vivia, em Roma. Leia convivia com as irmãs, participava das orações, da vida de comunidade e decidiu viver aquela vida, sendo também uma monja, atendendo ao chamado do Senhor em seu coração. Ela trocou o luxo pela simplicidade, escolhendo ter por aposento uma cela pequena, simples, onde ela podia se dedicar à oração e à penitência. E, na vida comunitária, ela podia se dedicar à caridade fraterna e ao convívio santo com as irmãs, vindas de todas as partes e classes sociais. Vida religiosa. Santa Leia vendeu seus vestidos ricos e finos, doou dinheiro aos pobres e passou a usar um hábito rústico, feito de saco. No mosteiro, escolhia sempre fazer os trabalhos mais humildes, procurando sempre agir como uma serviçal das outras irmãs. Passava noites rezando, fazia jejuns. Praticava a caridade para com os pobres sempre de maneira escondida, para não receber elogios de ninguém. Por causa de sua vida santa, foi eleita Madre Superiora do mosteiro e permaneceu no cargo até sua morte, sendo sempre um exemplo de amor, de bondade, de sabedoria e de humildade. Falecimento. O pouco que se sabe sobre Santa Leia foi encontrado nos escritos de São Jerônimo, que a conheceu pessoalmente. Ela faleceu no ano 384. Nesse mesmo ano, faleceu o prefeito de Roma, que ela rejeitou. Logo após sua morte, Santa Leia passou a ser venerada por uma multidão de pessoas que foram beneficiadas pela caridade da santa. E todos admiravam a lição de Santa Leia. Ela deixou o luxo para viver na pobreza, era muito feliz por causa disso. Oremos. Senhor Jesus, vós nos disseste: eu vim para servir e não para ser servido. Rogamos, pelo exemplo de Santa Leia, que embora fosse superior colocou-se como escrava das outras religiosas, saibamos também nós encontrarmos alegria em servir e em todas as circunstâncias exercer a verdadeira caridade. Santa Leia, rogai por nós.